diga glória a Deus. E pode exaltar o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Pode se sentar, meus amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Em nome de Jesus. Marcos capítulo 2, para a nossa meditação. Com essa chuva que ocorreu, acabou que algumas pessoas faltaram, é até compreensível, né? Porque muitas árvores caíram, impedindo o trânsito. Em muitos lugares também faltou luz, né? É compreensível. Mas louvado seja Deus, que o Senhor, Ele guarda, protege, né? E dá livramento. Marcos capítulo 2, para a nossa meditação. Hoje, segundo dia da campanha dos inconformados. Vamos em frente, né? Marcos capítulo 2. Já está aí, Cíntia? Já. Todos já acharam? Essa é a tradução NVI. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente, repitam comigo, todos, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente, de novo, novamente, em Cafarnaum. O povo ouviu falar que ele estava em casa. Novamente, diga comigo, novamente. Jesus está em casa. Mais uma vez, novamente. Jesus está em casa. Veja que esta palavra é uma pequena palavra. Novamente. Jesus passou em Cafarnaum novamente. Em muitos lugares Jesus passava. Ele costumava passar. Tem lugares que Jesus passou 3 vezes. Tem lugares que Jesus frequentemente estava. Tem lugares que Jesus passou apenas uma única vez. E aqui nós vemos que ele passa novamente. Repita mais uma vez para ficar na sua mente. Novamente. Ou seja, de novo. Cafarnaum está recebendo uma segunda oportunidade. Entendo que um inconformado, ele sabe aproveitar as oportunidades. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você tem aproveitado as oportunidades? Tem pessoas que não conseguem vislumbrar as oportunidades que aparecem. E o resultado disso é justamente perder as oportunidades que surgem. Tem pessoas que olham para as circunstâncias e não conseguem vislumbrar, não tem a visão necessária que por trás daquela situação, daquela circunstância, há uma oportunidade se abrindo. Há uma oportunidade surgindo. Na vida de um homem, de uma mulher de Deus, na vida de um inconformado, não existe somente os problemas, existe sim as oportunidades por trás de um problema e uma dificuldade. Por trás daquela tempestade que os discípulos enfrentaram juntamente com o Senhor Jesus, onde ele estava dormindo no barco, não vou citar a passagem, você já conhece. Por trás daquela tempestade, os discípulos que sem visão, até aquele momento, visão espiritual que eu digo, não perceberam a oportunidade que havia de surgir.
Mas eles olharam a dificuldade, eles olharam para o problema. E quando eu e você olhamos para o problema, olhamos para a situação, olhamos para a dificuldade, não deixamos de ver a oportunidade. Qual a oportunidade que eles tiveram? De libertar, naquele momento, após aquela grande tempestade, tiveram a oportunidade de ver uma grande libertação, a libertação do gadareno. Foi ou não foi? Mas muitas das vezes eu e você, nós, em meio às situações, só enxergamos as dificuldades. E o que as dificuldades acarretam na nossa vida? As dificuldades, muitas das vezes, trazem impedimentos, traz embaraço, traz inquietação, traz dúvida, traz consigo medo, o medo de avançar, o medo de agir, o medo de reagir, e muitas das vezes nos paralisa, sim ou não? Os discípulos ficaram amedrontados em meio àquela tempestade. Mas o Senhor, Ele disse, ó homens de pouca fé. Em meio à circunstância, em meio às situações, devemos olhar além. Devemos ter uma visão além da circunstância, além do que os nossos olhos podem ver. Ou seja, nós temos que olhar pela fé. Hoje mesmo estava vindo com o apóstolo na 23 de maio e tinha uma faixa que estava livre. Estava livre. Aos meus olhos estava livre. E ele do lado, né, do volante, eu como passageira, eu fui sugerir. Vamos passar para o outro lado, porque está livre. Aí ele falou assim, mas acontece que tem um homem com um carrinho de mão lá na frente. Eu não vi. Diante dos meus olhos eu não vi aquele obstáculo, mas ele viu. Aí ele respondeu assim, eu falei assim, eita, é verdade. Depois que eu vim enxergar, o passageiro querendo dar pitaco no motorista, pro motorista, ver se pode. Aí ele disse assim, Luciene, enquanto você vê o que está diante dos seus olhos, eu vejo lá na frente. Aí eu, tome. Podia ter ficado calada. Aí eu falei, não é que é verdade? Assim é o nosso Deus. Enquanto os nossos olhos naturais vê somente os obstáculos, a dificuldade, o Senhor, Ele vê lá na frente. O Senhor, Ele já via a libertação do gadareno. Os discípulos só enxergaram a tempestade, só enxergaram a dificuldade. Mas depois eles tiveram outra oportunidade, souberam aproveitar essa oportunidade. Pedro foi o primeiro que quando o Senhor estava andando sobre as águas de madrugada, eles acharam que era fantasma e Pedro logo se antecipou e disse, Senhor, se és tu, deixa-me ir até o Senhor. E ele disse, vem Pedro. E ele foi e andou sobre as águas. Ou seja, quem deixa de olhar para a dificuldade e a Deus. Tenho certeza que em nome do Senhor Jesus você vai sair daqui provando dos milagres do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Repita comigo assim, Deus tem propósito. Deus conta com inconformados que olham para as oportunidades ao invés das dificuldades. E novamente o Senhor passou por Cafarnaum. Novamente. Não é porque Deus está entrando, passando na nossa casa, mais uma vez me deu uma oportunidade, que eu vou simplesmente cruzar os braços e ficar esperando as coisas acontecerem. Não.
Eu tenho que agir, porque para toda ação existe uma reação. A palavra do Senhor vai falar acerca da história dos 4 amigos, do paralítico em Cafarnaum, que em meio ao conformismo dele, foi ao encontro de 4 amigos que o conhecia muito bem, sabia da sua vida, da sua trajetória, e não se conformaram com a sua situação, com a sua limitação, com a sua dificuldade. E esses 4 inconformados souberam aproveitar a oportunidade. Novamente Jesus foi para Cafarnaum. Novamente, em nome de Jesus, Ele está entrando na tua casa, está visitando a tua família, está visitando o teu problema, a tua situação, em nome do Senhor Jesus. E a pergunta é, o que você vai fazer? Vai ficar de braços cruzados ou você vai fazer alguma coisa? Eles agiram, eles colocaram a fé em ação. E disseram, a gente tem que fazer alguma coisa. A história você conhece. Eles pegaram, a casa estava cheia, não tinha por onde passar. Eles pegaram o paralítico, abriram o telhado. Certamente, nesse momento, muito pedregulho deve ter caído na cabeça do povo. Para despertar, para acordar. Mas a fé daqueles homens foi maior. E a palavra vai dizer que o Senhor Jesus olhou para a fé daqueles homens, assim como Ele olha para a sua fé também. De repente você entrou por essas portas dizendo, o meu problema não tem mais jeito, para mim não tem mais solução. Eu já tentei de tantas formas e até hoje não vi saída. O Senhor está te dizendo nessa noite, para você tem solução sim, porque para cada ação há uma reação. Novamente, a oportunidade vem, novamente, o Senhor está passando e vai passar, vai tocar, porque onde Deus passa, Ele toca, onde o Senhor Jesus passa, há mudança, aonde o Senhor Jesus passa, há transformação. O Senhor estará passando na sua casa, na sua saúde. O Senhor está passando novamente na tua situação, em nome de Jesus. Não importa como ela esteja, nosso Deus é o Deus do impossível. E para Ele não há impossíveis. Então, que todo o embaraço da sua mente seja removido nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Tudo que impossibilita da tua fé agir. Saiba que para a tua ação nessa noite haverá uma reação do céu em nome do Senhor Jesus Cristo em teu favor para te dar vitória. Só quem crê e toma posse diga glória a Deus e exalta em nome do Senhor Jesus o nome dEle. Teve uma pessoa que aproveitou a oportunidade. Jesus estava passando por Jericó. E seria a última vez que ele estaria naquele lugar. Jesus, ele passou por Jericó e o próprio Bartimeu, gritando, clamando, aproveitou ou não aproveitou a oportunidade? Foi abençoado ou não foi? Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, aproveite as oportunidades. Não perca a oportunidade. Porque hoje é noite de novamente o Senhor te tocar, novamente o Senhor passar. E quando Ele passar, Ele já está aqui. Mas quando Ele passar o seu poder do alto da cabeça, plano dos teus pés, no teu sangue, nos teus órgãos, na tua causa. Em nome de Jesus, creia. Porque a minha Bíblia, a tua Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Se você crê e tem certeza da tua vitória, fique de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante suas mãos.